Os levitas eram aqueles que julgavam a população. Então era como se fosse o poder judiciário hoje, né? E tinha o dízimo dos dízimos, ou seja, os próprios levitas entregavam o dízimo daquilo que eles ganhavam. E tinham dízimos para as festas judaicas, está lá em Deuteronômio 12, 5, 6, 11 a 22, etc. O dízimo da caridade, dízimo 14, Deuteronômio 24 e 28, e 29 que nós acabamos de ler. A carga tributária, mais ou menos, de todos esses dízimos que tinham no Antigo Testamento, era de aproximadamente 25% a 30%. Muito semelhante à carga tributária que nós pagamos hoje. Mas no Antigo Testamento, nós vimos que esses dízimos eles serviam para financiamento do Estado judeu, que ao mesmo tempo era uma estabilidade dos dois trabalhando em conjunto. Só que interessante que no Novo Testamento, a lei do dízimo ela não é anulada. Nós vemos isso em duas citações bíblicas muito interessantes. Vemos isso em Mateus 23, 16 a 28, quando Jesus chega para os sacerdotes e fala assim: olha, vocês dão o dízimo do coentro, do cominho, mas não praticam amor. Não deixar de fazer essas coisas, mas praticar essas coisas. Ou seja, a única coisa que Jesus elogia é o que os sacerdotes estavam nos dízimos das ofertas. Vemos também isso pela Bíblia cita em Hebreus capítulo 7, versículo 2, de que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. Obrigado. Entregou o dízimo a Melquisedeque. Nós vemos que na hora da entrega desse dízimo a Melquisedeque, também ele cita que isso foi um ato de fé. Então nós vemos que o Novo Testamento ele está recheado de citações da palavra dízimo. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. História de Ananias e Safira. As pessoas vendiam os terrenos e entregavam tudo aos pés do altar. E aí os apóstolos dividiam isso. Ou seja, por que simplesmente não se falava dízimo tanto no Novo Testamento? Porque simplesmente não era só o dízimo, era tudo que as pessoas entregavam. Porque elas acreditavam que eles voltariam naquele instante, naquele momento. Por isso que há poucas citações no Novo Testamento, mas o princípio ele está recheado no Novo Testamento. Prova disso é quando nós abrimos nossa Bíblia em 2 Coríntios 8, 1. Abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 8, 1. E é interessante que 2 Coríntios é uma carta que ela é recheada de citações de dízimo e oferta. Segunda Coríntios 8, versículo 1. Vamos ler. Além disso, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como em grande prova de aflição, a abundância de sua alegria e profunda pobreza abundou em riquezas da sua liberalidade. Porque no seu poder eu dou testemunho, sim, além do seu poder eles estavam dispostos de si mesmo, orando com muitas súplicas, que recebêssemos o dom e assumíssemos a comunhão da ministração com os santos. E isso eles fizeram não como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos deram ao Senhor, e a nós pela vontade de Deus. Bom, temos aqui um princípio muito importante, que o dízimo ele não olha a condição financeira. A igreja ela era rica? Não. Ele relata que a igreja era pobre. Ou seja, é a única coisa que é universal, que todos podem contribuir, todos podem ajudar, proporcionalmente aos seus ganhos. E interessante, meus irmãos, e eu vou contar uma experiência própria minha. Os irmãos sabem hoje, e veem eu e a Keila hoje, os irmãos não sabem muitas vezes a história, muitas vezes minha, a história da pastora Roberta. Há uns anos atrás, não digo muito, anos, vamos dizer, quando eu comecei a trabalhar com a Keila, meados de 2017, 2018, 2019, eu vendia aromatizante na rua, vendia perfume na rua, fazia faculdade e trabalhava no Tribunal de Justiça ao mesmo tempo. E nunca deixei de ser dizimista, mesmo com um salário curto. 12, 13 anos e 14, eu vendi chup-chup na rua. E nunca deixei de ser dizimista. Eu tinha todos os motivos possíveis para não entregar o dízimo e oferta.
Eu poderia justificar todos os meios possíveis, porque às vezes faltava até dinheiro para comprar bolsa. Mas eu nunca deixei de entregar. Porque eu sempre entendi em meu coração, que nós vamos ler isso, que quando nós entregamos dízimo e ofertas, nós trabalhamos o nosso coração. Se o nosso coração está preso ao nosso dinheiro, se o nosso coração é tão orgulhoso que nos prendemos ao nosso dinheiro e às nossas vontades, eu te pergunto, quando você precisar renunciar à sua vida em prol de Cristo, você estará pronto? Quando Cristo voltar e você não puder trabalhar sem ter que renunciar a Cristo, você estará disposto a isso? Se nós não trabalharmos o nosso coração, entregando e devolvendo a Deus 10% de tudo aquilo que temos, como nós faremos quando nós precisarmos entregar tudo o que nós temos? Se nós não entendermos isso agora, nós não estaremos prontos para quando as dificuldades vierem. E muitas vezes as pessoas, elas falam: Senhor, eu estou disposto a morrer por Ti, eu Te amo de todo o meu coração. Mas ai, quando nós vemos o irmão passando necessidade, somos os últimos a ajudar. E às vezes terceirizamos isso para a igreja. E falamos assim: não, a igreja vai ajudar, não eu. Assim como nós também terceirizamos as nossas responsabilidades para o governo. E colocamos o governo como grande responsável por tudo, quando deveríamos começar de nós mesmos. E aí muitas vezes nós nos questionamos por que muitas vezes as coisas não acontecem em nossas vidas. É claro que eu trabalhei, eu estudei, continuo estudando e trabalho eu e aquela muito para ter o fruto do meu trabalho e aquela ter o fruto do trabalho dela. Mas ao mesmo tempo, se eu tivesse sido toda a minha capacidade intelectual, toda a minha capacidade física, ainda assim, se fosse pela força das minhas mãos, eu não estaria onde eu estou hoje. É só o próprio Deus que faz isso. Mas eu falo isso não como exemplo pessoal, porque cada caso é um caso, mas para mostrar aos irmãos que princípios, eles são inegociáveis. Princípios, eles são princípios e eles não podem ser negociados. Se você negocia com Deus o seu dízimo, criando justificativas para como deve fazer, você também vai negociar a sua vida quando o seu trabalho estiver em risco. Você também vai negociar a sua vida quando eles proibirem os cultos e você tiver que ficar em sua casa. Você também vai negociar a igreja quando isso acontecer. Porque a primeira coisa e a última coisa que mais temos dificuldades é com o dinheiro. E é por isso. E graças a Deus, meus irmãos, eu glorifico a Deus, que todos vocês, quando chegarem ao céu, ninguém vai poder falar que o dinheiro foi mal aplicado nessa igreja. Ninguém vai poder chegar a Deus e falar assim: olha, eu não entreguei porque o recurso era mal aplicado. Eu não entreguei porque eu não sabia onde ia o dinheiro. Eu lavo as minhas mãos para com essa igreja. E cada um responderá perante Deus pela avareza dos corações daqueles que não são dizimistas. Hoje nós tivemos uma prestação de contas feitas pelo conselho para na igreja. E nós vimos hoje o conselho prestando as contas para a igreja de cada centavo que foi gasto nessa congregação. Cada centavo que foi gasto. De forma que ninguém pode falar que nós gastamos com nada além daquilo que era necessário. E autorizado por um conselho que é majoritário e que eu não tenho poder e nem a pastora Roberta. E o próprio conselho pode nos afastar se assim ele quiser. Tal é o desprendimento que temos em relação a essa congregação. Porque nós entendemos que o dinheiro é o que mais dá problema e entendemos que essa igreja não nos pertence. Nós somos apenas mordomos da obra do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, eu não tinha nem noção. Porque eu não fico olhando o nome de quem é dizimista e quem não é dizimista. A gente ajuda mesmo assim. A gente colabora com todo mundo, mesmo quem é dizimista e quem não é dizimista. Tem igreja que fala acepção de pessoas, eu não faço. Aí esses dias, estava sexta-feira na reunião do conselho, aí uma pessoa perguntou assim na reunião: olha, quantas pessoas são dizimistas na igreja? Aí eu falei: eu não sei, deixa eu contar aqui na minha cabeça. Aí eu contei na cabeça, aí eu falei assim: esse número X de pessoas. Quantas pessoas são?
35% da igreja é dizimista. Que todos os meses eu posso contar. 35%. Os outros 65% não são dizimistas da congregação. Mas, graças a Deus, eu não me preocupo. É uma ordenança bíblica, todos entendem isso. E continuando, meus irmãos, sobre esses princípios. No Novo Testamento é muito claro que o dízimo deve ser proporcional. Depois você abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. O que nos mostra que exatamente o dízimo, ele é proporcional aos rendimentos de cada pessoa. O que se amolda muito bem ao que a palavra diz. Vamos ver isso, 8.3? Por quê? 8.3. Porque em seu poder do testemunho que eles estavam dispostos a dar a si mesmos. Ainda nós temos outras citações sobre a proporcionalidade. Deixa eu ver o que eu acho. 2 Coríntios 8.3. Exatamente, na medida dos seus bens. Eles davam na medida dos bens dele, de acordo com a característica de cada um. Temos também um outro princípio, que a pobreza não afasta o dízimo. Nós vemos aqui no 8.2 que a igreja da Macedônia, mesmo sendo pobre, contribuía. Uma outra citação bíblica é a própria viúva, que entregava uma moeda, mesmo em pobreza. Temos também que o dízimo ele é periódico. Está lá em 1 Coríntios 16, 1-2, no qual Paulo fala a seguinte citação. Faço questão de ler aqui o 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas de Galácia, também fazeis vós. Versículo 2, do 1 Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde, conforme Deus o prosperou, a proporcionalidade aí, né? Para que não sejam colocados quando eu chegar. Então nós vemos aqui que o dízimo ele era proporcional à riqueza de cada um. E ele era periódico. Ele fala o quê? Todo primeiro domingo da semana, né? Que era aqui no dia da semana. Ou seja, ele era periódico. Ele era proporcional. E ele não afastava, mesmo em época de pobreza. E nós temos várias citações de como as contribuições devem ser utilizadas. Não vou citar todas, mas ela é a expressão de gratidão de quem foi salvo da condenação e entende ser propriedade de Deus. Nós entregamos os dízimos não é porque o pastor precisa, não é porque a igreja precisa, mas porque nós entendemos que nós fomos salvos por Cristo Jesus, que nós fomos redimidos por Cristo Jesus e que nós temos tudo que nós temos, não pertence a nós, pertence ao Senhor Jesus. E é por isso que nós entregamos. Por um princípio da redenção, porque nós éramos antes condenados por Satanás, mas ele nos resgatou do império das trevas, nos transportando para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção de nossos pecados. É um princípio de redenção, porque nós entendemos que por Cristo ter nos resgatado, nos ter libertado, hoje nós não somos mais escravos de Satanás, mas servos dele, e portanto tudo que temos pertence a ele, e nós apenas devolvemos 10%. Se nós não devolvemos os 10%, nós estamos declarando para Deus o seguinte: olha Deus, tudo que eu tenho pertence ao Senhor, pertence a mim. Eu sou o dono do meu dinheiro, eu pertenço ao meu dinheiro. É isso que nós declaramos quando nós não entendemos isso. E é por isso mesmo que a Bíblia ela vem dizendo várias coisas. E se nada disso ainda bastar, eu quero ainda citar as finalidades. Para ajudar os necessitados, para o sustento dos obreiros, manutenção da casa de Deus, expressão da comunhão, abundar em cada aspecto da vida cristã, provar a realidade de vosso amor, imitar Jesus. Todos esses eu tenho citações bíblicas para aqueles que tiverem curiosidade. Eu posso citar cada uma das citações bíblicas de cada finalidade do dízimo e oferta. Mas se tudo isso não bastar em seu coração, para que você entenda o dízimo e oferta, eu quero falar das finalidades éticas nos quais nós devemos entregar os dízimos e ofertas. Primeiro, quando nós damos os dízimos e ofertas, nós dizemos a Deus que confiamos nele. Se nós retemos os 10%, retemos o dinheiro que é de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu não confio que o Senhor vai me prover. Eu confio na força dos meus braços. Eu confio em mim, no meu dinheiro, nas minhas características. É isso que nós estamos declarando. Eu confio em mim. Eu confio na força dos meus braços. Mas é quando nós ficamos doentes,
adoentados, aí nós nos lembramos do Senhor. Nos lembramos de quem Ele é. E aí nós queremos temer ao Senhor novamente. Primeira razão ética disso é que nós, digamos que confiamos em Deus. E isso está lá muito claro em Salmo 111, em 1 João 5,14. Fui pegando esses princípios éticos e fui separando as razões bíblicas que também se confirmam. Segunda razão, eu aprendo a viver com os limites de Deus. Gênesis 14, 17 a 20. A Bíblia nos conta a história de Abraão, que Abraão ganhou uma guerra e levou os despojos da guerra. Era direito dele ficar com todos os bens, não era? E ele encontra Melquisedeque e entrega a Melquisedeque 10% de todos os despojos de guerra. Tudo. Era direito dele ter tudo. Mas ele entregou a Melquisedeque os 10%. Aprendendo os limites dele. Sabe por que muitas pessoas têm extrema dificuldade financeira? Muito por desorganização financeira, mas porque não aprendem a viver com limites. Quando nós pegamos o nosso orçamento falando, Senhor, eu vou viver com 90%, e 10% é seu. Se você aprender a viver com os 90%, sem fazer dívidas, sem prejudicar os outros, fazendo o bem quando necessário, você vai ver que sua vida vai melhorar muito mais. Mas exatamente porque nós não entregamos os dízimos, ofertas, é que nós sempre achamos que precisamos de mais. Aí a razão disso é que nós nos endividamos, fazemos mais dívidas, estouramos cartão de crédito, não pagamos as pessoas, porque não aprendemos a viver com limites. Quer começar a melhorar sua vida financeira? Aprenda a viver com limites. O problema é que nós não vivemos com limites. E os limites que Deus nos dá, nem Ele nós seguimos. E aí queremos justificar. Aí depois nossa vida dá tudo errado, aí fala, ai Deus, é culpa sua. Mas nós não aprendemos a lidar com os limites. Os limites que são necessários. Aí nós passamos todos os limites. Aí comemos a semente que era de Deus, e não só comemos, como nós endividamos mais. Estatísticas mostram que mais de 70% das famílias brasileiras estão endividadas, devendo aos outros. A maior parte dos nossos clientes são pessoas que devem milhões, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Simplesmente porque não aprenderam limites. O dízimo é uma forma de ensinar aos nossos corações, é um limite. Viva com esse limite. Sabe por que muitas pessoas, elas vivem em pobreza? Porque elas vivem acima do limite financeiro que podem ganhar. Comem a semente de Deus e vivem. Então o dízimo também é um ensinamento ético e moral para vivermos em limites financeiros, a termos administração financeira. E aí, quando nós não seguimos e queremos comer a semente para justificar, automaticamente tudo começa às vezes a ir mal. Isso está em várias citações bíblicas. E também, terceiro motivo ético, é que nós nos lembramos que nós não somos a fonte. Quando nós entregamos os 10% para Deus, nós estamos lembrando nossos corações, olha Senhor, eu estou entregando, mas eu estou declarando que eu não sou a fonte da minha riqueza, eu não sou a fonte do meu trabalho, eu não sou a fonte de nada, é o Senhor que é a fonte em minha vida. Mas quando nós retemos o dinheiro para nós, quando nós não ajudamos os outros, quando nós não fazemos nada disso, nós estamos declarando, eu sou a fonte, eu sou o provedor, eu sou o que sou. É isso que nós fazemos. Nós precisamos entender também as razões éticas no qual nós devemos entregar os dízimos e ofertas. A quarta razão é que eu conecto o meu dinheiro a um trabalho do reino. Nós conectamos o nosso dinheiro à ajuda aos necessitados, a necessidade dessa igreja, que tem muitas vezes colocado aqui, olha para você ver, no último culto, nós tivemos quase 60 pessoas, dos quais mais de 25 pessoas não eram crentes. Eu pergunto, algum de nós sozinho seria capaz de juntar tantas pessoas não crentes em um local só? Claro que não. E só é possível porque todos conectaram em um único objetivo. Nós unimos forças em um único objetivo, que torna possível nós fazermos a festa das crianças. Ou alguém conseguiria bancar quase 6 a 8 mil reais para a festa das crianças? Seria possível alguém bancar? Provavelmente não. Mas quando nós todos unimos nossas forças, nós tornamos isso possível.
Nós conectamos o nosso dinheiro, nossas habilidades a um reino, às pessoas. 5. Eu dou ao meu trabalho, uma significância eterna. Quando nós pegamos e gastamos o nosso dinheiro com futilidades, com às vezes um celular novo, com às vezes um notebook novo, com uma roupa nova, ou qualquer outra coisa, isso vai passar, não vai? Vai estragar o celular, vai estragar o notebook, vai estragar a sua roupa. Mas quando nós entregamos o nosso dinheiro a uma significância eterna, esse dinheiro não vai passar. As pessoas que vão se converter aqui, as pessoas que vão ouvir a mensagem, elas vão ficar, a semente vai ficar no coração delas. Então, quer ver o seu trabalho ter uma razão eterna? Conecte aquilo que importa, conecte aquilo que é necessário à casa de Deus. Nós precisamos entender esses motivos éticos. E aqui, meus irmãos, há várias citações bíblicas. 1 João 3,17, Tiago 1,27, 1 Timóteo 5,17, Malaquias 3,10. E a última que nós falamos, me lembra que eu não sou a fonte, é Deuteronômio 8,17, Provérbios 3,9, 1 Crônicas 29,12. Está recheado de citações bíblicas. A 6. Transforma o meu dinheiro em uma semente. Nosso dinheiro, a maioria das vezes, ela não é semente, ela é gastança. Afinal, nós pagamos as coisas e pagamos as contas e gastamos. Alguém planta dinheiro aqui para produzir mais dinheiro? Só se você investir o seu dinheiro. Mas a maioria dos brasileiros, infelizmente, não investe dinheiro, porque não aprendeu a lidar com limites. E aí, nós não plantamos semente. Uma das formas de você plantar uma semente e fazer ela germinar e o dinheiro multiplicar em sua vida é quando você entende o que é o dízimo. Quando você entende o que é plantar uma semente, o que é produzir uma semente. Isso aí está lá em 2 Coríntios 9, 8 a 12, os irmãos já conhecem muito bem esse versículo, no qual fala, né, cada um dê sem tristeza, sem constrangimento, plantando a semente. Ele vem falando sobre essa questão da semente. Ele quebra a ganância e a autossuficiência. Aqui é a sétima razão ética do qual nós devemos entregar os nossos dízimos. Nós quebramos a nossa ganância e a autossuficiência de acharmos que o nosso dinheiro é a razão da nossa riqueza. Que as nossas características, elas são a razão de nosso sucesso. Ela mostra que nós dependemos de Deus e que nós colocamos a nossa fé nele, porque ele tem todo o controle de tudo. Quer quebrar a sua ganância, quer depender mais de Deus, quer ter experiência com Deus, entenda o motivo ético e bíblico no qual nós devemos entregar os dízimos e ofertas. 8. Motivo da razão ética. Ela deixa tudo em minha vida saber que Deus é o primeiro. Quer declarar em sua vida que Deus é o primeiro em tudo? Entregue aquilo que mais nós buscamos, que é o dinheiro, muitas vezes. Que nós queremos possuir, ter, querer, e nós temos dificuldade de entregar isso para Deus. Quer declarar Deus em sua casa, quer declarar Deus em sua família, quer declarar Deus, entregue aquilo que é necessário. Não estou falando para você entregar tudo que você tem, não. É os 10%, que é uma palavra dízimo. Dízima, 10%. Aprenda a viver com esses mitos que você vai ver que a sua vida vai mudar da água para o vinho. Aprenda isso, é um princípio bíblico. Eu falo com muito amor, meus irmãos, porque a gente poderia muito bem não falar de temas espinhosos como esse. Mas sabe quem que vai ser prejudicado? Não sou eu nem o pastor Alberto, é a própria igreja. É você que vai ser prejudicado. É você que depois vai ver a sua vida não andando para frente. Quem sofre é você, não sou eu. Mas o meu dever é aqui ensinar para você, ainda que doa, ainda que você saiba o quão difícil é. Meu dever é esse, por mais que me agrade, por mais que às vezes a igreja fique vazia. Eu tenho muito tranquilidade para falar sobre esse tema, porque os conselheiros estão aqui de prova de que nós não aplicamos absolutamente nada em nosso benefício. Nada. Então, meus irmãos, a nona razão é que prover
para a casa do Senhor. Quando nós entregamos as dízimos e ofertas, a 9ª razão ética é que nós provemos para a casa do Senhor aquilo que é necessário, um papel higiênico, um produto de limpeza, uma pintura que é necessário, um cabo que é necessário, um apoiador de cifra que hoje está estragado, um cabo que eu preciso comprar para ali. É para isso que é necessário prover a casa do Senhor. Não é possível a casa se manter sem a provisão. Sem que os irmãos ajudem. E a 10ª razão é que ela me lembra que tudo que eu tenho, a minha família, o meu trabalho, os meus bens, o carro, a casa, a força dos meus braços, a minha mente, ela pertence ao Senhor. Nós lembramos disso quando nós entregamos dízimos e ofertas, porque nós lembramos, Senhor, eu estou entregando porque eu sei que pertence a Deus. Eu sei que pertence ao Senhor. Eu sei o que isso é do Senhor. Eu sei que não me pertence. Eu sei que não seria possível através de mim. Para finalizar, meus irmãos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Assim diz: portanto, achei necessidade de exortar os irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa recompensa, do qual fostes notificados antes, para que uma mesma esteja pronta, como na questão de generosidade e não de avareza. Observe que Paulo teve o mesmo problema que o Estevão está falando aqui. Teve que exortar, porque as pessoas não queriam dar por generosidade. E observe que Paulo ele não trabalha como a palavra diz uma oferta, ele fala de recompensa. Porque quando nós entregamos 10%, quem somos recompensados somos nós. E ele continua. E não por uma questão de avareza. 6. Mas digo isso, o que semeia com moderação, também colherá com moderação. E o que semeia com abundância, e abundância também se fará. É simples. Isso não é só o dinheiro. Você quer ser uma pessoa próspera? Estude. Trabalhe muito para que seja próspero. Mas saiba que a força dos seus braços não é suficiente ainda assim para a prosperidade, porque ela vem de Deus. Tem clientes nossos, meus irmãos, vou parar aqui rapidinho. Tem clientes nossos que ganharam causas impossíveis. Você acha que era por causa que eu sou o melhor advogado de Belo Horizonte? Não. Você acha que é para a doutora Keila? Não. Mas era porque Deus permitiu que corações fossem mudados, para que a casa de Deus pudesse ter provisão. E aí quem é recompensado por isso? Eu, Keila, todas as pessoas em volta. Assim eu tenho certeza na vida de cada um que dizima. Você acha que os frutos dos bens, eles vêm por causa da nossa capacidade? Nós vivemos um mundo, meus irmãos, todos sabem disso, que você pode ter a melhor qualificação do mundo, mas se você não tiver os contatos certos, não tiver na hora certa, você não consegue nada. E é exatamente isso que nós temos que ver, a provisão de Deus nos mínimos detalhes. Mas se nós não aprendemos a entregar uma semente, como nós queremos colher? Se nós não plantamos amor, generosidade, compaixão, como nós queremos colher isso dos outros? É um princípio bíblico universal. Às vezes Deus vai abençoar a sua empresa, o seu patrão, a empresa que você trabalha, não é por causa dele, é para que você seja abençoado. Você tem que entender isso por amor a você, e você vai entender isso por amor a Deus. Tem certas coisas, meus irmãos, que infelizmente os irmãos têm que padecer para que possam entender isso, porque não entenderam um princípio bíblico. E ele continua no versículo 7. Cada um dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade, ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. Amém. Deus não quer que você entregue o seu dízimo com raiva.
Eu estou entregando porque o Estevão me falou. Eu estou entregando porque eu preciso dar. Não entregue seu dízimo assim. Fique na sua carteira que é melhor. Não entregue seu dízimo assim. Deus não quer nada com pressão. Deus não quer nada. Aqui é muito claro o versículo. Não é com raiva. É por amor. É com generosidade. Nós precisamos entender isso. Não é com má vontade. Tem que ser um coração transformado. Eu entendo, Senhor, eu fui transformado pelo Senhor. Eu fui regenerado pelo Senhor. E eu quero entregar ao Senhor 10% daquilo que eu tenho, que eu ganho todos os meses. Porque eu sei que o Senhor é fiel para suprir. E eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de mim. É esse coração que Deus quer. Deus não quer que você entregue como um imposto do qual você é obrigado a pagar. Deus quer que você entregue de forma alegre, feliz. Nós temos dificuldade de fazer isso. Versículo 8. E Deus é capaz de fazer toda graça, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Observe aqui que ele fala abundeis em todo bom trabalho. Ou seja, ninguém vai ganhar nada caindo do céu. É pelo trabalho, pela força de nossos braços. Mas Deus vai abençoar, é na força de nossos braços. É isso que é a promessa bíblica. Não adianta falar assim, Senhor, eu sou dizimista, mas eu não trabalho. Deus não vai te abençoar. A promessa é o quê? Todo bom trabalho. Tem gente que, tem cada caso que a gente vê, tem gente que é traficante, que quer entregar o dízimo na igreja. Aí acha que Deus vai abençoar. Isso acontece, meus irmãos. Aqui fala o quê? Todo bom trabalho. Acontece. Todo tipo de coisa. Então aqui é uma promessa bíblica que o trabalho bom, que não prejudica os outros, ele vai ser abençoado. Se você entender o que é a semente. Amém. 9. Conforme está escrito, ele espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento, multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da sua justiça, sendo enriquecidos em todas as coisas, para toda generosidade, o qual faz através de nós ação de graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supra as necessidades dos santos, mas é abundante também em muitas ações de graças a Deus. Pois pela experiência dessa administração, eles glorificam a Deus pela vossa submissão ao Evangelho de Cristo e pela vossa distribuição liberal para com eles e para com todos os homens. Que ele está dizendo aqui, quando nós abençoamos, as pessoas são abençoadas. Isso dá às pessoas a possibilidade de falar, Senhor, muito obrigado pela vida de cada pessoa que tem contribuído para essa obra. Você já agradeceu para quando você se converteu, quando você conheceu a igreja, você já agradeceu pelos dizimistas que tornaram isso possível? Afinal, nós só entramos numa igreja, nós só nos convertemos, porque lá atrás alguém foi dizimista. E olha que você tem motivo para glorificar, e eu também, por essas vidas. É isso que eu estou falando aqui. Quando nós entregamos, nós permitimos que outras pessoas, elas agradeçam a Deus pela sua vida. Quer que as pessoas orem por você, agradeçam a sua vida? Entregue também o dízimo e ofertas, para que você seja motivo de alegria na vida de outras pessoas, para que você seja motivo de júbilo na vida de outras pessoas. E isso ele acaba aqui, aqui acabando, e pela oração por vós, ansiando por vós, por causa da sua superior graça em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável. Aqui, meus irmãos, 2 Coríntios é recheada de citações sobre esse tema, e ele nos ensina muito do que nós devemos fazer, ensina muito daquilo que se espera de alguém que foi transformado por Cristo Jesus. Então, meu irmão, se você não entendeu isso, nesse dia, nessa noite, você entendeu perfeitamente o que é o dízimo e oferta. E se você ainda não entendeu, chegue e pergunte a qualquer um dos pastores, eu ou o pastor Roberto. Graças a Deus, nós não temos nenhuma acepção com quem é dizimista e quem não é dizimista. Todo
todos aqui podem participar na igreja, colaborar, ajudar, cantar, estar na portaria. Qualquer pessoa pode ajudar e nós não fazemos acepção. Porque nós entendemos que quando você não ajuda, quem está sendo prejudicado é você. A igreja, Deus sempre vai encaminhar mais. Deus vai prosperar aqueles que assim fazem. Para que aqui continue tendo essa semente. Então, meus irmãos, tive que falar desse tema. Deus tocou no meu coração, eu precisava dizer esse tema, mas eu não podia me furtar esse dever de ensinar aos irmãos sobre aquilo que é bíblico, sobre aquilo que é proporcional, sobre aquilo que a Bíblia nos ensina. Precisamos orar sobre isso, para que Deus transforme nossos corações, para que nós não tenhamos um coração avarento, um coração que confie na força de nossos braços, e um coração que ache que o Senhor não tem poder de nos abençoar por 90%. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, muito obrigado pela tua mensagem. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado pela tua graça inefável que nos fez tornar-nos filhos de Deus. Fez-nos ser possível anunciar e pregar ao Senhor e agradecer ao Senhor de todas as formas. Somos gratos ao Senhor pela tua misericórdia. Somos gratos ao Senhor pelo teu sacrifício. E nós entendemos essa noite que quando nós estamos entregando ao Senhor o dinheiro, nós estamos apenas devolvendo aquilo que pertence. E nós queremos declarar que em nossas vidas tudo pertence ao Senhor, a nossa família, a nossa casa, os nossos bens, tudo pertence ao Senhor. E nós, Senhor, somos apenas mordomos, apenas cuidamos daquilo que é do Senhor. Transforma em nossos corações para que possamos entender isso diariamente. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus.